Sagitário, seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que é uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas quando ele chegou até você, uma leitura coletiva. Pega aquilo que ressoar, que fizer sentido e que tocar o seu coração. Aquilo que não ressoar não tem problema, deixe para outra pessoa. Eu sempre deixo aqui em cima a playlist com todos os vídeos do seu signo. Vale para Sol, Lua, Ascendente em Sagitário. Também vale se você veio aqui sem querer e não é de Sagitário. E se você veio ver Sagitário de outra pessoa e sentiu que tocou o seu coração, pode considerar, tá bom? Lembrando também que vocês me pediram demais da conta para eu abrir a agenda de atendimentos particulares. Então, com a glória de Deus, eu consegui finalmente abrir essa agenda. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês todas as informações, como chegar até mim para saber tudinho, tá? E também, como uma maneira que eu tenho de agradecer a todo mundo aqui do canal, a esse amor que eu recebo todos os dias de vocês. Eu tô fazendo uma promoção do dia 8 até o dia 13 de novembro, com um valor super simbólico, tá? Bem acessível para todo mundo, para quem é inscrito aqui, e eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá certo? Dessa promoção. E vamos lá, vamos começar a sua leitura e ver o que temos para você, tá? Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem do universo nesse momento para você. Vamos lá, boa sorte! O que temos para Sagitário? A cobra, o unicórnio, morcego, guaxinim e o camelo. Aqui a gente começa falando o seguinte. Aqui, seu jogo tá falando assim, olha. A cobra tá falando que você tá bem protegido espiritualmente nesses próximos dias, tá bom? Então, a gente já abre o seu jogo com essa ideia de que você está cercado por um manto, por um escudo de invisibilidade, de proteção do divino. E aí, a gente tem bem do ladinho dela a carta do unicórnio, que é uma carta que fala sobre o despertar da consciência e da conexão com o divino. Essa carta vai falar para mim e para você que você vai começar nos próximos dias a perceber uma forte, e quando eu tô falando forte, gente, eu tô falando forte, conexão espiritual. Quem tem dom, tá? Aqui, vidência, clareaudiência e por aí vai, se prepara. Você vai viver aí uns 7 ou 10 dias potentes na sua vida, tá? Se você é terapeuta holístico e você trabalha com reiki, teta healing, florais, mesa radiônica, seja lá o que for, tarô, pêndulo, o que for, você vai estar com uma abertura muito incrível. E se você não faz nada disso que eu falei, tem problema nenhum, tá? Atenção para os seus sonhos, atenção para a sua intuição, atenção para os seus sentimentos. Se você é uma pessoa que diz, eu não tenho um dom específico, não é que você não tenha, é que você não trabalhou para despertar. Mas você pode até trabalhar isso agora, tá? Mas você, vamos supor, você não viu nada, você não escuta nada, mas você pode sonhar. O seu coração, ele é a ponte direta da espiritualidade. Então, você vai sentir e você vai achar que você tá sentindo. Teve uma ideia, tive uma ideia. Não, gente, às vezes a espiritualidade falando com a gente, tá? Bastante atenção nisso aqui, a gente já começa com tudo aqui, gostei. E aí a gente vai para a carta do morcego. O morcego, ele fala o seguinte, nesse período que a gente está falando, alguma coisa que você esperava ou que você está vivendo, é uma carta que fala que uma porta se fecha na sua vida. Alguma coisa vai dar errado, digamos assim. Ou simplesmente não vai sair como você esperava. Eu vejo aqui uma surpresa, sabe? Uma coisa assim que você achava que ia ser de um jeito e foi de outro. Ou uma coisa que encerra de uma maneira muito abrupta e você fala, meu Deus. Só que essa carta aqui, ela fala o seguinte, quando essa porta se fecha, quando essa situação encerra na sua vida, ela encerra exatamente na hora certa.
ela encerra porque ela tinha um motivo para encerrar. Ela não estava ali mais te fazendo bem, ainda que você não tivesse a noção disso, tá? Isso se encerra de uma maneira que isso é melhor acabar para você. Se um dia você vai perceber que isso foi melhor assim, você vai sim, tá? Talvez não seja agora, ou talvez você até tenha consciência, mas isso aqui fecha. Mas a carta do morcego também fala o seguinte: encerrou isso, bola pra frente, tá? Nada de ficar remoendo isso aqui, nada de ficar sofrendo por isso, porque é o que eu tô te falando, eu vejo que foi a própria espiritualidade que vai dar esse corte na sua vida, tá bom? Eu não sinto aqui que seja uma coisa ruim. Algumas pessoas vão sentir, achar que é ruim. Vamos supor aqui um exemplo, fui demitida. Nossa, desespero, sim. Mas por algum motivo essa demissão ela foi interessante. Gente, eu vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês. Eu até dei uma vez aqui, não lembro qual foi o signo. Você tá andando numa estrada de carro, dirigindo. Tinha um carro na sua frente, você tava no carro de trás. Tinha você na frente e outra pessoa tava no carro atrás. Do nada, o seu pneu furou. Você tava aqui, né? Bem aqui. Aí você vai e encosta. Esse carro aqui passa, né? E pá, vem um caminhão, bate. Aquela pessoa falece. Você teve um livramento. Por algum motivo, era o momento daquela pessoa, né? Porque poderia não ter nenhum carro atrás de você. Vamos supor que nem tivesse nenhum carro. Seu pneu furou ali, não tinha nenhum carro, tava só você. Você encostou, veio um caminhão ali. Ia bater benzinho em você. Ele tava na outra faixa. Então, assim, entende? É um livramento bom. Claro que ninguém quer furar o pneu no meio de uma estrada deserta. Mas ali foi importante. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero te passar. O guaxinim, ele fala para você resolver um medo e uma questão mal resolvida na sua vida. O que eu sinto nessa carta é mais ou menos o seguinte, tá? Aqui, a gente... Digamos assim, a gente tem a ideia de que essa situação, ela pode vir para trazer algum tipo de cura para você. Então, vamos supor que vamos pegar meu exemplo, né? Eu tenho muito problema com questões financeiras. Então, vamos supor que acontece uma situação, eu fico desempregada, meu chefe me demite, e aí eu entro em pânico, porque isso é um problema muito sério para mim. E aí, eu sou demitida e essa porta que se fecha aqui é para trabalhar alguma coisa em mim, para trabalhar minha fé, é para trabalhar minhas crenças limitantes, é para me ensinar a caminhar pelas minhas próprias pernas. De repente, eu trabalhava para alguém e essa demissão ela vai abrir uma porta em que eu tenha meu próprio negócio. Então, aqui, para você olhar para essa situação com um olhar mais apurado, no sentido de isso vai ser benéfico para você e isso vai te ajudar a resolver um medo, a resolver uma insegurança. Ou até mesmo, a gente pode estar falando uma outra situação aqui também. Essa situação aqui, ela vem, ou ela já vinha se arrastando para algumas pessoas, e você vai precisar resolver ela. Ou você está com medo, ou está se sentindo inseguro de resolver, porque você sabe que se você realmente tomar uma decisão, você fecha uma porta aqui que não tem mais chances. E você, tipo assim, eu tô dentro de uma relação muito complicada, mas eu não tenho coragem de me separar, porque eu sei que se eu me separar não tem jeito. Então, pode ser também isso, tá? Ou pode ser uma questão muito sua. E a carta do camelo, ela fala sobre força, muita força, e sobre você ter total capacidade para superar as dificuldades e as adversidades. Então, quem é o camelo no deserto? O camelo é aquele animal que vive debaixo de sol quente, carregando muito peso de um lado para o outro. E ele tá lá, pleno, ou seja, não importa o que aconteça. Isso aqui vem no momento em que você tem total condições de passar por qualquer situação na sua vida, porque você tem força, você tem determinação, você tem coragem. Vem no momento, às vezes até para te provar que você consegue passar, que você consegue superar sim, que nada vai te colocar no chão, uma situação ou uma pessoa, tá? Então, e fora que você está num momento de grande abertura espiritual aqui, certo? Vamos ver aqui com o tarô. Opa, caiu até no chão.
Peraí, deixa eu pegar. 7 de paus e 9 de ouros. Aqui na carta que a gente falava sobre a cobra, né? Sobre você estar sendo protegido espiritualmente. E olha que interessante, gente. Olha como as coisas elas vão se alinhando. O 7 de paus é uma carta que fala sobre você se defender de um ataque. Fala de proteção, fala de obstáculos e de você conseguir manter o controle. Aqui é o seguinte, para mim vem da seguinte maneira. Primeiro que você está protegido, seja de um ataque espiritual, seja de um ataque de alguém, alguma pessoa fazendo algo contra você, seja um ataque de inveja, um ataque mental, um ataque de magia. A espiritualidade, ela tá te defendendo nesse momento. Como eu falei no início, você está coberto de um escudo ou um manto protetor, tá? Aqui também está falando o seguinte, esse obstáculo que eu te falei aqui, ele vem muito também no momento em que você vai precisar manter o controle, você vai precisar saber se equilibrar. Veja como ela está numa posição meditativa, contemplativa, tentando meditar, tentando se manter sóbria, firme, sabe, estruturada. Isso vai pedir isso de você. É importante que você tenha um posicionamento assim. Também é uma carta que fala muito sobre você saber impor limites. Então, se você achar que o seu espaço está sendo invadido, que você está sofrendo muitas cobranças e que isso está te atrapalhando, também é um momento de você saber se impor limites, tá? E a gente também tem o 9 de ouros, que é uma carta que fala muito sobre independência, fala sobre segurança e autoconfiança. E aqui no seu jogo, o que eu sinto dessa combinação dessas duas cartas aqui para mim é o seguinte: é você conseguindo colocar fim nessa dificuldade. É você conseguindo solucioná-la ou olhar para ela de um jeito mais positivo. Se colocar numa posição, porque você tem força, que a gente viu aqui, né? Se colocar numa posição de encarar esse desafio e saber que você vai dar conta, saber passar por ele da melhor maneira possível, de uma maneira até muito inteligente. Até porque Sagitário é um signo extremamente inteligente, né? Então, olha só, a gente volta a falar do equilíbrio, né? Incrível. Ó, poxa vida, as duas cartas de equilíbrio. Como é que pode? E vem junto com a carta do unicórnio. O que eu falei pra vocês da carta do unicórnio? Sobre um despertar, né? E lembra que eu falei de você olhar para a vida de uma forma diferente e você ter um despertar espiritual? Aqui, gente, não dá para fugir muito disso. Olha, vem a carta da roda e vem a carta do 2 de ouros. A carta da roda nesse jogo é só você analisar junto comigo, olha só. Ela tá em cima aqui da roda, mas veja como ela tá... Deixa eu ver se dá para ficar bem. Ela tá se equilibrando bem no meio da roda. Ela tá com a energia aqui da luz e ela tá ligada na energia da sombra, mas ela tá bem no meio e conseguindo se equilibrar da melhor maneira possível. E aqui a gente também tem o 2 de ouros. Olha como ela tá tentando manter um equilíbrio. Na original é até 2 moedas de ouro com infinito. Então a gente está falando de duas cartas de equilíbrio, ou seja, é você se manter numa posição, independente do que está acontecendo, independente do caos, independente da confusão, é você se manter centrado. É você entender que você tem que pensar muito antes de agir, que você pode ter empecilhos nesse caminho, sim, você pode ter obstáculos, sim, mas você tem um planejamento, você tem que entender na sua cabeça o seguinte, olha, o que acontece? Eu preciso achar um equilíbrio. Eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Se você está passando por um momento que você precisa tomar algum tipo de decisão, de repente, decidir sobre alguma coisa, você tem que saber qual é a minha prioridade. Como que eu posso decidir de uma maneira que seja mais benéfica para mim? Qual é o meu centro? O que ali me ancora? Tá? Aqui a gente está voltando muito nessa energia, porque eu sinto que é como se alguma coisa fosse querer te tirar do eixo. Alguma coisa, alguma pessoa fosse querer puxar você do seu lugar, sabe? O seu lugar certo. E aqui você vai ter que saber lidar com isso. A carta do 2 de ouros é uma carta muito que fala sobre você ter que saber lidar com muitas situações ou duas situações. E também é uma carta que fala assim, olha, se você precisar ser flexível,
você seja flexível, porque diante da situação, às vezes só você sendo flexível para conseguir resolver isso. Então aí você vai ter que ir adaptando o que pode fazer mais sentido, claro que no seu caso. A carta da roda da fortuna, além dela estar falando nesse deck para mim do equilíbrio, como geral, ela fala de instabilidades, ela fala de algumas mudanças que acontecem de formas inesperadas, como a gente viu aqui. Alguma coisa que acontece assim meio súbito, que você não estava contando. E aí que isso te pega de surpresa. No caso, você não vai ser pego de surpresa porque você está vendo o jogo, você já foi avisado. Então, por isso mesmo, se você chegou até aqui e recebeu esse aviso, é justamente para você ficar atento e já ir se planejando de antemão para você saber qual seria a melhor solução. Vamos ver aqui a carta do morcego. Olha só, incrível, gente. Bem na carta do morcego vem a... Eita! Caiu no chão. Aí, olha só, parece brincadeira, gente. Vem a temperança e a força e o 8 de copas. Olha só, bem na carta do morcego. Vem aí, na carta do morcego, a carta da força, falando o seguinte. Diante dessa porta que se fecha, diante dessa situação que se encerra aí para você, você vai ter que ter autocontrole, você vai ter que ter domínio, dominar os seus instintos, dominar as suas emoções. Você vai ter que ter muita força interior, vai ter que ter paciência. E também, o que eu falei aqui para você? Pensar antes de agir. Não agir pelo impulso, tá? Aqui é um grande erro você agir pelo impulso. Porque quando a gente age no calor da emoção, lembrando que você é um signo de fogo, o que vai acontecer? Vai dar ruim, porque quando a gente age no ímpeto, a gente não pensa nas palavras, a gente não pensa nas atitudes e depois você vai se arrepender. Ou você vai perceber que não foi melhor assim. Então, pensa bem, tenta segurar a onda e pensa bem, certo? E aí a gente tem justamente aqui a temperança. E ela fala muito, gente, sobre paciência, sobre equilíbrio. Então, pelo amor de Deus, seja lá o que for, seja com você, seja com outra pessoa, tenta ser paciente, tenta segurar a onda. Entende uma coisa, se isso está encerrando, é no tempo para encerrar. Lembra que eu falei que a espiritualidade encerrou? A temperança é uma carta que fala sobre tudo ser no tempo certo. E você saber administrar isso. Olha também que está equilibrando aqui a lua e o sol. Perceba a ideia do jogo para você. O equilíbrio. Aqui a sua saída é pelo equilíbrio, não é pelo desgaste, não é pelo bater de frente, tá bom? O 5 de copas fala sobre essa situação, sim. Você vai ficar triste, você vai ficar frustrado, é uma decepção. Mas olha só o que ela fala, gente. Lembra que eu falei que o morcego falava para você bola para frente, não voltar para trás, para o passado? Essa carta aqui, ela fala muito sobre isso. Não se apegue à dor, não se apegue ao passado, não fique se culpando. Ah, porque eu provoquei essa situação. Ah, porque por minha culpa. Ou eu, sei lá, qualquer coisa que venha na sua cabeça. Você tem que entender que a culpa não é sua, você tem que se libertar dessa culpa, você tem que libertar essa situação. Lembra uma coisa, não seria diferente, porque quando a espiritualidade entende que é melhor assim, nada que você fizesse ia mudar isso, tá bom? Ou que alguém fizesse. Muito forte esse jogo, né? Aqui no guaxinim, as de espadas, 4 de espadas, eita, e 7 de ouros. Aqui no guaxinim, a gente já vem com 2 cartas de espada, ou seja, questão mental muito aqui complicada, mas vamos lá. Lembra que a gente falou do guaxinim que vinha para você resolver um medo ou uma questão mais resolvida? Ela acaba chegando na hora certa porque vem aqui o As de espadas. Olha como a sua mente está iluminada, como a sua mente está aberta, a sua mente está clareada. O As de espadas é uma carta que fala muito, muito forte sobre clareza, tá? Sobre você tá vivendo, digamos assim, um momento em que você, apesar de tudo o que está acontecendo, tudo que está deslanchando aqui, você consegue perceber. E lembra que a gente falou aqui dessa situação? Então aqui mostra uma carta sobre a verdade prevalecendo, a verdade vindo à tona. Existiam coisas em que você precisava perceber, que você precisava descobrir. Quando essa porta se fecha, muita coisa abre na sua mente para você justamente vir a resolver, vir a, de uma vez por todas,
colocar pontos finais que precisavam ser colocados. E a carta do descanso do herói aqui, olha, o 4 de espadas, que é uma carta que fala sobre você descansar. Os piores dias já passaram. Essa situação aqui, ela encerra. E da mesma maneira que ela vem encerrar, você não vai ficar sofrendo nisso por muito tempo. Isso foi bom para você. Você vai conseguir se recuperar, você vai conseguir sentir. A espiritualidade vai estar te ajudando, então você vai sentir conforto. Você vai ter amparo de pessoas aqui na Terra, assim como na própria espiritualidade. Então, entenda, você não está sozinho, não tem por que você ficar inseguro. A gente tem o 7 de ouros, que é uma carta que fala sobre uma pausa temporária, sobre um período de você parar, ter paciência. Lembra que eu falei dali que tudo tem seu tempo? Essa carta fala a mesma coisa, gente. Tudo tem um tempo. Não tem por que você se preocupar. Qualquer tipo de preocupação, essa carta fala que é desnecessária. Você tem apoio, tem amparo. E você vai ser recompensado por isso. Porque se você olhar bem para essa carta aqui, ele plantou uma semente. Dá para ver que ela já tem raízes, mas ela tá pequenininha. Ou seja, ele vai ver uma hora essa planta grande, essa planta crescendo, essa planta imensa. Só que no momento ele vai ter que ter paciência, porque uma planta demora. Então aqui tudo tem seu tempo, tá? Se isso aconteceu agora, é por um motivo. E você vai entender melhor com o passar do tempo. E também você vai entender que essa porta se abriu, mas várias janelas se abriram. Essa porta fechou, mas várias janelas abriram para você, tá? Não vai ter desamparo. Vamos ver o camelo. Opa. E aqui a carta de vocês todas cai no chão. Ai, gente, tô chocada, porque caiu justamente 2 de paus. Olha, caramba. O 2 de paus é uma carta que fala o que eu já falei 1000 vezes antes. Para você pensar antes de agir, para você ter planejamento. É um momento que você está programando uma mudança de vida, alguma coisa acontece, você vai precisar fazer esse movimento. Olha como ela está sentada, olhando para frente, olhando pela janela, pensando para esse local que ela vai, pensando para esse novo caminho que ela vai seguir. Então, a gente reforça aqui. O camelo fala que você tem força, você tem determinação, você vai conseguir passar por isso, você vai conseguir superar isso e isso vai te provocar uma mudança de direção. Você vai perceber que a sua vida, ela precisa de um novo planejamento, ela precisa de uma nova estrutura e você já vai começar a fazer isso. E o 2 de copas é uma carta que fala sobre união. E a união aqui é muito, gente, é muito espiritual. Você não se preocupar porque sozinho você não está. Eu também considero que a carta da temperança é o seu anjo da guarda, tá? E em alguns tarôs ela sempre vem assim com um anjo. E pra mim é que você tá junto do seu anjo da guarda, ele não tá te largando a mão, tá? Então fica aqui esse jogo forte, mas em compensação muito lindo pra você, falando sobre superação, falando sobre proteção espiritual e te garantindo que essa mudança, por mais difícil que ela seja, ou que você acha que seja, ela é para o seu bem e ela vem ainda te livrar de alguma coisa bem complicada, tá certo? Fica aqui essa mensagem, que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê muita luz, paz, força, coragem, ousadia, fé e prosperidade, que a espiritualidade, os anjos, os arcanjos, o anjo da guarda, seu anjo da guarda, Arcanjo Miguel esteja em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita, te guardando, te protegendo e te iluminando, que a espiritualidade segure suas mãos e guie seus passos nessa linda e maravilhosa jornada da vida. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.